Eu sou uma mulher trans e eu sou orgulhosa. Apresentando Grace Thomas, advogada local de direitos civis e democrata. Na verdade, são pronomes neutros, eles, elas. Obrigada. Uma criança pequena foi suspensa de uma creche depois de ser acusada de ser transfóbica. Devemos entrar nos banheiros, em grupos, e dizer mas estamos aqui, somos queer. Vi um homem biológico no fim da fila observando eu e outras jovens mulheres se despirem. Fui removida da minha equipe feminina de varsity e substituída por um estudante masculino recém-transferido. Uma mulher de 70 anos que fingiu ser estudante do ensino médio foi condenada à prisão hoje. Meu Deus, é o dia 1096, mas sendo uma garota é o ano 3, e essa sou eu em um outdoor na Times Square. Saia da minha frente agora! Fui identificada erroneamente, mesmo quando reclamei, dizendo, olha, eu não sou um homem. Mãe, venha me buscar, estou assustada. Olá, sou Sydney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. Então, no final de fevereiro, eu falei sobre o colapso do movimento transgênero e todas as partes móveis que nos levaram a este ponto. Se você não assistiu a esse vídeo, sugiro que vá e faça isso, porque ele meio que prepara o cenário para este vídeo. Mas desde que fiz aquele conteúdo, tantas coisas aconteceram e a explosão deste movimento só acelerou e ficou maior. E nos últimos 2 meses ou mais, eu salvei tantas coisas que queria mostrar a todos vocês que apenas ilustram o quão rapidamente tudo isso está declinando. Você deve ter ouvido sobre a decisão do Supremo Tribunal acerca da definição da palavra mulher. Isso terá implicações e consequências realmente sérias. Mas quero te dizer uma coisa. Eles podem fazer suas leis. Eles podem especificar suas definições. Mas há uma coisa que eles nunca poderão tirar de mim. E isso é quem eu sou. Eu sou uma mulher trans. E eu tenho orgulho. Uma criança pequena foi suspensa de uma creche depois de ser acusada de ser transfóbica ou homofóbica. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Os dados do Departamento de Educação revelaram que a criança tem 3 ou 4 anos de idade. Segundo um porta-voz do Departamento de Educação, todos os alunos e funcionários devem se sentir seguros. É inacreditável. Alunos deveriam se sentir seguros e protegidos na escola. Como mencionei anteriormente, o movimento transgênero e sua estranha irmã gêmea, o movimento da ideologia de gênero, basicamente envolveram seus pequenos tentáculos assustadores em todas as instituições, seja ela política, social ou até mesmo médica. E basicamente criou um ambiente onde pessoas normais do dia a dia estão sendo forçadas a se conformar com uma visão de mundo com a qual nem mesmo concordam. Definitivamente aprendemos na última década que absolutamente nada está seguro. Nem as mulheres, nem nossos espaços, nem a linguagem ao nosso redor, e tristemente, e talvez até o pior de tudo isso, definitivamente não as crianças. Tendo explicado como chegamos aqui, gostaria de mostrar algumas das resistências que estamos vendo agora, tanto grandes quanto pequenas. Porque tudo está culminando na explosão de um movimento que provavelmente deveria ter permanecido no Tumblr. Então vamos começar com a coisa mais grande, mais recente e mais óbvia. Em meados de abril de 2025, a Suprema Corte do Reino Unido fez uma decisão definitiva de que os termos mulheres e sexo na Lei da Igualdade referem-se apenas a mulheres biológicas e ao sexo biológico, não à ideologia de gênero ou certificados de reconhecimento de gênero. Isso foi decidido unanimemente por 5 juízes. Estávamos em um lugar realmente difícil na Escócia, então pensávamos que íamos ver os direitos das mulheres sendo retrocedidos. E hoje os juízes disseram o que sempre acreditamos ser o caso de que as mulheres são protegidas por seu sexo biológico, que o sexo é real e que as mulheres agora podem se sentir seguras, que os serviços e espaços designados para mulheres são para mulheres. E estamos enormemente gratos ao Supremo Tribunal por essa decisão. Estou genuinamente tão feliz que as mulheres no Reino Unido finalmente estão se vendo apoiadas.
Essa decisão, obviamente, tem um monte de implicações, a maior sendo que os homens trans identificados agora podem legalmente ser excluídos de espaços exclusivamente femininos. Isso é, obviamente, uma mudança enorme em relação à bagunça absoluta que vimos apenas no ano passado, quando um juiz do Tribunal Federal Australiano decidiu que um aplicativo exclusivamente feminino chamado Giggle discriminou um homem trans identificado como Roxy Tickle por não permitir que Tickle se juntasse ao aplicativo, o referido aplicativo. O juiz do caso literalmente afirmou em seu significado ordinário contemporâneo que o sexo é mutável. Não, senhor! Não é. Isso realmente mostra que tanta coisa muda em tão pouco tempo. As britânicas voltaram a ser consideradas mulheres, mas as australianas não têm a mesma sorte. De qualquer forma, após a decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, as coisas definitivamente se moveram bastante rapidamente. Tivemos manchetes absolutamente estelares como esta: estupradores não podem mais se declarar mulheres. Bem, isso é um conforto, não é? Eu sei que na superfície isso parece realmente bobo e como um retorno ao bom senso, mas sem ironia, isso é uma coisa boa. Dado como as estatísticas de crimes foram distorcidas, dado quantos homens cometem crimes e depois dizem que são mulheres após cometer o crime. Lamento que seja uma coisa, mas é apenas outro sintoma de como tudo é desagradável. Isso também, esperançosamente, impedirá todas as manchetes estúpidas que erroneamente relatam que uma mulher cometeu um crime, quando essa mulher, de fato, tinha alguns dos enfeites. 37 anos, que fingiu ser estudante do ensino médio, foi presa hoje. Promotores afirmam que em 12 de dezembro, Craig enviou um e-mail ao Distrito Escolar de Albany dizendo que se chamava Madison, tinha 15 anos, estava sem teto e pretendia se matricular no distrito. Isso não é uma mulher, caso não tenha ficado claro. Vocês às vezes ouvem as notícias onde eles se referem a um homem como ela e apenas pensam: mas alguém está vendo essa merda agora? Eu entrei em um universo paralelo ou algo assim? Depois tivemos um grupo de mulheres que se identificam como homens fazendo TikToks vagamente ameaçadores, dizendo que iriam aos banheiros femininos e deixariam as mulheres desconfortáveis. Também tivemos uma enxurrada de TikToks de pessoas chorando. E este vídeo onde essa pessoa basicamente escreveu uma carta de amor para usar o banheiro feminino. Eu amo o banheiro feminino. Eu amo fazer uma pausa durante uma noite fora pra passar 20 minutos no banheiro conversando com garotas. Eu não sei, As paredes de azulejo parecem uma proteção momentânea do mundo exterior. Um campo de jogo igual para mulheres de todas as alturas, pesos, etnias e religiões. No banheiro, estamos apenas tentando fazer xixi e evitar contato visual umas com as outras ao sair. Eu fui uma mulher a minha vida inteira e nunca experimentei essa fascinação perversa com o banheiro. Eu odeio as filas, odeio ter que esperar e odeio o fato de que geralmente existem 3 cabines e apenas um vaso sanitário realmente funciona. Mas claro, pode falar, rei. Então, é claro, houve os protestos onde os suspeitos de sempre exigiam acesso aos espaços femininos. Devemos retomar as ruas. Marchem! Todos os dias. Fiquem do lado de fora do governo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Oi, todo mundo! Eu sou uma mulher trans deficiente muito orgulhosa, mesmo que não pareça. Eu fui identificada erroneamente e eles disseram que tinham que me identificar erroneamente. Mesmo quando reclamei dizendo, olha, eu não sou um homem, eles continuaram a me identificar erroneamente. Não vou entrar nessa. Não vou tentar os deuses do YouTube, mas acho que o escritório me cobriu nessa. Vou me matar. Uau. Vou me matar e a culpa é sua. Tivemos ativistas trans perdendo a cabeça na televisão ao vivo. Essa pessoa, que sim, claro, usa os pronomes eles, elas, saiu do set após dizer eu me sinto inseguro, porque em um episódio anterior o apresentador fez comentários que essa pessoa não gostou. Eu preferiria compartilhar um banheiro com 100 mulheres trans do que com uma mulher biológica legal que quer saber o que está dentro das minhas calças. E Júlia, se bem me lembro, você me perguntou ao vivo na televisão como são meus genitais.
Acho que foi no contexto de uma conversa e você mencionou isso. Eu me lembro da citação. Você não tem partes penduradas, não é? Então, você quer discutir partes penduradas ou não? Porque agora estou me sentindo em uma posição em que estou em uma sala com você e eu... Sim, eu me sinto inseguro. Você também se sente assim? Insegura, sinto meu coração acelerar, minhas mãos estão começando a suar. Você quer tocar minha mão? Você quer me encontrar agora e eu, na verdade... Acho que eu estou prestes a ter um ataque de pânico por estar sentada em uma sala com você. Então eu gostaria... De sair? Agora sim, falei o que tinha pra falar. E agora eu realmente gostaria de ir. Pensei que na verdade você... Na verdade, estava conectado a um microfone lá. Pensei que teríamos uma conversa. Você gostaria de ir? Não quero que ninguém se sinta inseguro ao ser questionado. Então, o surto monumental em relação a essa nova decisão, é claro, não fez absolutamente nada para ajudar o movimento trans e sua estranha prima-irmã unida, o movimento da ideologia de gênero. Não empurrou ninguém mais para o movimento, ideologia, e não ajudou ninguém a se solidarizar. As ameaças, os acessos de raiva, os indivíduos insistindo continuamente que deveriam ter acesso a espaços e semelhanças femininas, só afastaram ainda mais as outras pessoas. E é realmente emblemático do que está acontecendo em todos os lugares, porque, como eu mencionei no último vídeo que fiz sobre isso, as pessoas realmente já tiveram o suficiente. Alguns de vocês podem se lembrar de todas as vezes que eu disse sobre os políticos nos traindo para parecerem mais progressistas e tolerantes, adotando rapidamente uma linguagem desumanizadora sobre as mulheres, apoiando práticas e políticas insanas que prejudicam as mulheres, e alguns desses políticos continuam a fazer isso, continuam a promover toda essa insanidade hoje. Mas tem sido realmente fascinante ver quantos deles, de repente, mudaram o discurso sobre o movimento trans e a ideologia de gênero quando perceberam que todo esse assunto estava caindo em desgraça. É quase como se eles fizessem coisas para serem reeleitos e nunca defendessem nada. Uau! No caso do Reino Unido, quando o primeiro-ministro Keir Starmer, cuja pronúncia talvez eu tenha errado, você está... Pronunciando corretamente, Starmer, Keir. Starmer. No caso do Reino Unido, quando o primeiro-ministro da Inglaterra, Keir Starmer, foi questionado se ainda acreditava que mulheres transgênero são mulheres, ele respondeu que a Suprema Corte deixou claro que mulheres são fêmeas humanas adultas, e ele acolheu o julgamento. Você acredita que mulher trans é uma mulher? O Supremo Tribunal já respondeu essa pergunta, na minha opinião. Então você não acredita que uma mulher trans é uma mulher? Olha, uma mulher é uma adulta do sexo feminino e o Tribunal deixou isso absolutamente claro. Na verdade, eu acolho o julgamento porque acho que ele traz uma clareza real. Ele permite que aqueles que precisam abandonar a orientação sejam claros sobre o que ela deve dizer. Provavelmente sem surpresa para nenhum de vocês, apenas alguns poucos anos atrás, Starmer insistiu que homens trans são mulheres se acreditarem ser. Bem. Como as mesas giram. Isso reflete de perto o que vimos e continuamos a ver aqui nos Estados Unidos após as ordens executivas de Trump serem assinadas. Aquelas que proibiam homens de esportes femininos, cirurgias trans em menores e definiam o sexo como binário, masculino e feminino. No início de março, por exemplo, Gavin Newsom, possivelmente um dos políticos democratas mais progressistas, disse durante uma discussão em seu podcast que homens em esportes femininos é injusto. É como se você agora devesse sair e ser como sabe o quê? O jovem que está prestes a ganhar o campeonato estadual no salto em distância feminino não deveria competir nessa categoria. Como governador, você deveria intervir. E dizer não. Não, e eu agradeço, mas você faria algo assim? Você diria não a homens em esportes femininos? Bem, é eu. Concordo que é uma questão de justiça. É fácil apontar a injustiça disso. Há também uma humildade e graça nas pessoas pobres, que têm mais probabilidade de cometer suicídio, ter ansiedade e depressão. A maneira como falam mal das comunidades vulneráveis também é um problema difícil para mim. Ambas as coisas podem ser seguradas em minha mão. Como podemos abordar isso? Eu sempre acho esses tipos de comentários tão interessantes porque eles adoram falar sobre empatia, exceto que nunca aplicam essa mesma empatia às mulheres que estão pedindo para ter espaços de um único sexo. Seja empática, Jéssica. Olhe para os testículos. Bolsas de touro são os novos seios, linda. Acostume-se com isso. Eu posso sentir isso no meu escroto. Peço desculpas por usar linguagem vulgar e grosseira. Não foi apropriado. De qualquer forma, aparentemente apenas alguns dias depois, o ex-senador de Montana, isso é difícil de dizer rapidamente, Jon Testa fez comentários semelhantes no programa de Bill Maher.
Ele afirmou que homens não pertencem aos esportes femininos, embora seu histórico de votação demonstre o contrário. Não é sempre assim. Nessa afirmação, Gavin Newsom está totalmente correto. Estamos falando de um número ínfimo de pessoas. Homens não deveriam competir em esportes femininos, é uma bobagem. Outro democrata. Dizendo isso, No caso de Newsom, ele foi atacado pelos superprogressistas de seu próprio partido, mas surpreendentemente, alguns democratas o apoiaram. Nomeadamente Seth Moulton, que já havia dito em várias ocasiões anteriores como é injusto ter homens competindo contra mulheres no esporte. Em uma entrevista, Moulton disse que mais pessoas estão dispostas a dizer o que provavelmente sempre pensaram sobre os comentários de Newsom, e isso é positivo. Então parece-me que alguns políticos estão percebendo finalmente que estão do lado errado desta questão. Infelizmente, isso não impediu os demais de votarem contra a exclusão de homens dos esportes femininos. Então, obrigada por isso. Se vocês querem rir disso, a estupidez aqui é tanta que o ex-apresentador da Cable News Network, Chris Cuomo, de Todas as Pessoas, está implorando a esses políticos para escolherem outra colina para morrer, porque até mesmo a maioria dos democratas, eleitores democratas, não apoiam isso. Então, como de costume, faça o que quiser com essa informação. Então, deixando de lado por um momento aqueles do lado progressista do corredor, estou percebendo que cada vez mais políticos de direita também estão começando a se manifestar. Encontrei um clipe que gostaria de compartilhar com vocês. Em uma audiência recente, o representante do Texas, Keith Self, se referiu a um homem trans que serve no governo como Sr. McBride. Agora reconheço o representante de Delaware, Sr. McBride. Obrigada, senhora presidente e membro de classificação Keating. Senhor presidente. Você poderia repetir o seu... Introdução novamente, por favor? Sim, nós estabelecemos o padrão no plenário da Câmara. Entendo que alguns podem achar isso desnecessariamente cruel e posso compreender objetivamente esse ponto de vista. Eu já ouvi muitas pessoas argumentarem que esse tipo de comportamento corrói a decência geral da sociedade. E enquanto eu sei que a maioria dos políticos está fazendo esse tipo de coisa de forma performática, tanto a esquerda quanto a direita, não me julguem por dizer isso, mas ver esse tipo de coisa acontecer, na verdade, parece um pouco catártico. E a razão pela qual eu digo isso é porque eu sou uma mulher. Eu vivi minha vida inteira como uma mulher. Eu sou filha de uma mulher. E eu não acredito que alguma pessoa, qualquer pessoa, possa vestir um vestido e um pouco de batom e maquiagem e depois exigir que todos ao seu redor as tratem como uma mulher quando não são uma. Novamente, ser uma mulher não é um sentimento. Não são coisas superficiais como cabelos longos, maquiagem, vestidos e saltos altos. É algo que está codificado em cada célula do nosso corpo. E por mais que a sociedade moderna queira nos dizer o contrário, se você não é mulher, se não nasceu mulher, você não sabe como é isso. As pessoas que afirmam saber e se relacionar com tudo isso e entender o que é, simplesmente nunca tiveram que passar pelos desafios únicos associados a ser uma mulher, especialmente aqueles que estão associados, eu não sei, a ter anatomia feminina. Então me vejo exausta com toda essa encenação, especialmente quando estamos fazendo isso em níveis governamentais muito, muito altos. Então, enquanto eu absolutamente entendo aqueles de vocês que não gostam desse comportamento e não acham que ele deveria acontecer, eu contrariaria isso dizendo que pessoas como a representante McBride, que estamos discutindo aqui, estão participando de um movimento que ativamente e desnecessariamente prejudica mulheres e meninas. E eu sei que não estou sozinha ao sentir isso, porque toda vez que me viro, vejo uma nova história sobre mulheres resistindo ou políticos começando a mudar seu discurso. Claro, existem políticos em países ocidentais, particularmente, que se apegam a tudo isso, lendo livros infantis transgêneros, lutando para mudar a palavra mãe para pessoa inseminada na legislação. Essa última é particularmente absurda. Quem sequer pensou nisso? Sério, quanto você tem que odiar sua própria mãe para pensar no termo pessoa inseminada e então propor isso, colocar isso em legislação? Já ouvi falar de problemas com a mãe, mas isso está levando a outro nível.
Mas, com tudo isso dito, acho que esses momentos realmente representam o estertor de morte deste movimento. Porque o que esses políticos e esses ativistas e aliados e assim por diante não parecem entender é que quanto mais eles impõem esse tipo de coisa ao resto de nós, quanto mais eles agem de maneira performática sobre toda essa questão, menos e menos apoio eles têm, mais e mais as pessoas se afastam e mais as pessoas normais ficam irritadas. E isso mostra... Temos cada vez mais mulheres todos os meses dizendo não para homens em esportes femininos e espaços femininos. Seja mulheres que se recusam a participar e competir contra competidores identificados como trans, ou jovens mulheres se manifestando em reuniões do conselho escolar. Entrei no vestiário feminino para me trocar para o treino de atletismo e vi um homem biológico observando eu e outras jovens mulheres se despirem. Essa experiência foi traumatizante. Devo acrescentar que ele não está se trocando em nosso vestiário, porque ele está em suas roupas de atletismo vestido e pronto para ir treinar no início do dia. Fui removida da minha equipe feminina de varsity e substituída por um estudante masculino recém-transferido que foi favorecido. No final de outubro, o estudante transferido recebeu meu lugar, sem precisar cumprir os mesmos requisitos rigorosos que eu e as outras meninas. Ele não precisava participar dos treinos enquanto minha equipe e eu corríamos 11,26 km diariamente. Após perder minha vaga conquistada, fui impedido de competir com minha equipe do ensino médio em um dos principais convites inovadores de cross-country da temporada. Um psiquiatra infantil chamado Alan Josephson ganhou recentemente uma indenização de $1.600.000 da Universidade de Louisville. Tenho certeza que vocês vão me criticar nos comentários por isso, depois que a instituição o demitiu em 2019 por criticar o uso de terapia hormonal e cirurgia de redesignação de gênero em crianças, o que eu imagino que só preparará o palco para processos semelhantes no futuro. As pessoas mais uma vez observaram recentemente a insanidade de 2 homens identificados como trans sendo finalistas da série Pro Pool feminina no início de abril no Reino Unido. Sim, não havia uma mulher à vista e claro que a internet explodiu por causa disso. De qualquer forma, o ponto aqui é que através de todos esses exemplos, podemos ver que as coisas estão definitivamente mudando. E à medida que nos afastamos culturalmente da normalização agressiva da ideologia de gênero, cada vez mais pessoas, obviamente, se sentem mais confortáveis para expressar o que realmente pensam, que isso não está certo. E honestamente, ver, particularmente em relação às crianças, pessoas de todo o espectro político se unirem em torno desta única questão é realmente muito animador. Eu acredito, e continuo a acreditar, que foi absolutamente absurdo que um grupo de juízes tivesse que decidir, em primeiro lugar, que as mulheres são biologicamente femininas e têm direito aos nossos próprios espaços. Mas dado como a última década ou mais se passou, estou feliz que isso tenha sido estabelecido novamente. Mesmo que estejam fazendo isso por votos futuros, também estou feliz em ver mais políticos se manifestando e falando sobre isso. E também estou muito feliz em ver cada vez mais jovens mulheres se defendendo diante de adversidades esmagadoras. No final, não tenho certeza se posso concluir este tópico perfeitamente, mas posso dizer que isso é apenas o começo. Isso não é o fim. Veremos uma resistência crescente com o passar do tempo, conforme as pessoas se cansam cada vez mais disso. Isso é só o início. No final, estaremos todos aqui com nossa pipoca para presenciar isso. Agora, eu abro o espaço para todos vocês. O que todos vocês pensam? Você acha que muitas das reações adversas são bastante catárticas nesta questão em que estou do seu lado? Ou você está do outro lado da questão, onde acha que é maldoso e meio cruel reagir assim? Você acha absurdo que tivemos que ter juízes decidindo sobre essa questão de mulheres biológicas no Reino Unido? Você considera isso justo ou injusto? Você acha que essa coisa toda continua sendo exagerada e que não é tão importante assim em primeiro lugar? O que você acha dos políticos que agora estão voltando atrás em seus próprios registros de votação e declarações anteriores? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que está certo ou errado? E o que pensa sobre essa questão em geral? Se você chegou até aqui, parabéns! Adoro ter você comigo durante toda a jornada. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu e gostaria de ver mais de mim e mais desse tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, além de deixar um like neste vídeo e um comentário, porque eu leio a maioria deles e gosto de ouvir sua opinião.
Enquanto isso, fiquem seguros, façam boas escolhas. Vejo vocês, pessoas maravilhosas, no próximo vídeo.